Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Vídeo rápido aqui sobre o fato relevante do TRFX. Eu vou do TRXF, né? Puta, ainda vou, provavelmente eu vou receber hate aqui de alguém que fala que eu não sei nem falar o nome do fundo. TRXF. Que ele finalmente ele acertou aquelas compras. Eu até cheguei a comentar no relatório do mês passado. Eu fiz algumas suposições, né, sobre isso. Se você não assistiu, assista. Sobre a questão das compras, né, que ele compra e venda, na verdade, né? Então, lembrando, foram comprados, vendidos, né, 6 imóveis, na verdade eram 8, e ele vendeu 6 imóveis, sendo 5 do Açaí e 1 no Pão de Açúcar, aqui ó, venda de 2 imóveis denominados Açaí, falando dos imóveis aqui, né, na parte A, e compra dos 3 imóveis da Decathlon, né? O empreendimento Decathlon Goiânia, Joinville e Decathlon Campinas. Lembrando, para quem é novo e não viu isso ainda, assista os vídeos, obviamente, mas esses imóveis da Decathlon tinham uma promessa, né, com a LZR, e o TRFX foi lá e passou por cima. E aqui, pessoal, só eles colocaram aqui que tem esses 2 imóveis, Açaí Patinga e o Avenida Brasil, que ainda estão em diligência, né? Depende da conclusão de análises necessárias para confirmação de sua viabilidade e seguem ainda no processo de venda, e eles falam que estimam até 60 dias aí para poder fechar essa parte. Eles falam de venda 1, venda 2 e venda 3, né? A venda 1 de uma parte, a venda 2 e a venda 3 que ainda não foi concluída. E aqui, pessoal, os ativos foram vendidos por 411 milhões 953 mil, sendo dos quais 57 já foi recebido pelo fundo, 94 milhões vão ser recebidos em 3 parcelas semestrais, e agora o restante 84 milhões foram utilizados pelos fundos para o pré-pagamento de saldos integrais de certificados recebíveis, 79 e 83 da Bari Securitizadora, e 175 milhões, 176 milhões basicamente, relativo a saldo integral da 93 da série da Bari, cujos pagamentos a partir desta data foram assumidos pelo comprador. Então, olhando isso daqui, pessoal, a gente está falando de basicamente isso aqui, que é o que vem para o fundo, em termos de caixa, né, em dinheiro, né, porque dos 411 milhões, uma parte, grande parte, mais da 70% do valor, ele está indo para pagar as alavancagens, para pagar a alavancagem dos CRIs, e o restante vem, esses 151 milhões, até coloquei aqui, 151 milhões aqui vem para o fundo. E em questão das compras, né, ele vai pagar 125 milhões, sendo que 31 já foram pagos nessa data nas compras do Decathlon, né? E 93 milhões serão pagos pelo TRFX em 3 parcelas semestrais, devidamente corrigidas pela variação acumulada do IPCA. Eles falam que em relação ao Decathlon Campinas, o fundo assumiu um compromisso de pagar o saldo do preço de aquisição devido a essa Igual Sports no valor de 34 milhões. Além disso, tem um investimento de 21 milhões 750 que o TRFX vai ter que fazer no valor de 21.750, o que dá um total de compra de 181. Não falaram o cap rate da negociação, mas eu acredito que o cap rate está em linha com o que o fundo tem feito, né? Então, aqui mais uma diversificação que o fundo fez. Aqui ele fala dos imóveis, né, das locações, sendo 30 anos de locação, sendo 10 atípico e depois o restante típico nos 3 imóveis. Tá? Aqui em relação à parte de lucro que o fundo vai ter nessa venda, o valor de 80 milhões ou R$4 por cota. O que considera a participação do TRFX, porque tem aqui participação do TRFX diretamente e através do TRXB, do TRXB. Então, pessoal, assim, e aí só pra gente fechar aqui, né, ele fala que aqui pra mim acho que é o principal ponto, que o fundo vai reduzir bem a alavancagem. Pessoal, no próximo vídeo de análise mensal eu vou refazer as contas e aí vamos ver se eles vão atualizar isso, porque para não ficar acumulando e fazendo duas coisas ao mesmo tempo, e como vocês sabem, quem me acompanha aqui já sabe que eu faço o acompanhamento das alavancagens do TRXB, do TRXF numa planilha separada, então eu vou deixar esperar para o próximo relatório, eu já atualizo isso para vocês. Mas é importante que aqui acho que é o principal ponto, que é o de maior reclamação dos cotistas e o maior ponto de atenção que eu sempre coloco nos vídeos, que é a alavancagem do TRXB e do TRXF e do TRXB, que
aqui nesse relatório do mês passado, finalmente eles colocaram a alavancagem do TRXB, depois de tantos pedidos eles colocaram. Então uma redução bacana da alavancagem, ainda pouca para o tanto que ele tem, mas é considerável, é assim que funciona. Aqui o cap rate de venda, né, da venda de 7,5, então a cap rate até que é mais ou menos interessante. Só que aqui tem um ponto, pessoal, que eu quero para a gente fechar esse vídeo, é o seguinte, a gente vê, e eu sempre gosto de enfatizar isso, eu falei muito nos vídeos do TR, do RVBA sobre esse assunto, que é a questão do lucro. Porque olha só, o valor de venda dos imóveis está em linha com o valor dos últimos laudos de avaliação. O que isso significa, meus queridos gafanhotos e gafanhotas? Significa que o lucro está saindo do valor patrimonial. Porque você não está tendo uma venda acima do laudo de avaliação. Lembra que eu falei isso nos vídeos do RVBA explicando isso para vocês? Eu preciso que vocês tenham isso em mente, que esse lucro é um lucro entre aspas. Por isso que, na minha visão, a venda não foi boa. Ela foi uma venda ok. Não foi uma venda ruim, mas também não foi uma venda boa. Por quê? Eu acredito que o momento da venda não foi adequado. Eu acho que nós estamos no momento que poderia ter esperado um pouco essa venda. E o que reflete é o valor de venda. Ele foi no valor patrimonial. Então, o fundo não teve ganho de patrimônio nisso. Entenderam? Ele está distribuindo lucro, porque o que é o lucro nessa operação de venda? É o quanto que comprou, o quanto que vendeu menos o quanto que comprou. Só que nesse período todo, você teve a valorização do IBEM, chegando ao ponto de, na hora da venda, você não ter em tese lucro financeiro, você está tendo lucro contábil aqui, basicamente. Então, o lucro está saindo do patrimônio. Então, é como se você estivesse tirando uma grande parte, na verdade, praticamente toda a inflação do ativo, porque você está recebendo, porque essa valorização que o imóvel tem durante o tempo, ela, além da própria valorização da região, você tem a valorização inflacionária desse tempo. E como você vendeu o ativo e está pagando essa diferença, porque a diferença que o fundo teve, se ele vendeu no valor patrimonial, o lucro que ele teve é apenas a reavaliação do imóvel. Então você está tirando isso e distribuindo como um lucro, sem problema nenhum, mas vocês têm que entender que esse lucro está saindo do valor patrimonial do fundo, porque se o fundo não tivesse vendido, numa próxima reavaliação, esse valor seria incorporado ao patrimônio do fundo, e a cota patrimonial subiria. Entenderam? Então, sempre tenham isso em mente. Se a venda é feita no valor patrimonial, você tem um lucro, porém é um lucro que sai do patrimônio, não é um lucro de fato, lucro raiz. Quando você tem uma venda que tem o lucro foi de percentual acima do valor de avaliação, aí sim você tem um lucro raiz mesmo, aquele lucro real. Beleza, pessoal? Então, só pra gente fechar isso daqui, como eu falei para vocês, na minha visão, foi uma venda ok, poderia ter esperado na minha visão, e é isso. Assim, em termos de, acho que a grande questão dessa venda é basicamente a redução de alavancagem. Isso a gente vai ver no próximo relatório agora de setembro, beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.